Se você se chama de cristão, de evangélico, de filho de Deus, o que você está prestes a ouvir pode ser a mensagem mais importante da sua vida. Porque existe uma verdade nas Escrituras Sagradas que a maioria dos pregadores evita falar, que muitos crentes preferem ignorar, mas que Jesus Cristo deixou absolutamente clara a pessoas que se consideram salvas que não são. Há cristãos nominais que vão descobrir tarde demais que nunca realmente conheceram a Cristo. A Bíblia identifica 5 tipos específicos de pessoas religiosas que, apesar de tudo que fazem em nome de Deus, não herdarão o reino dos céus. E Billy Graham, esse gigante da fé que pregou para milhões de almas ao redor do mundo, alertou durante décadas sobre esse perigo mortal do autoengano espiritual. Esta não é uma mensagem para te condenar, mas para te despertar. Não é para trazer medo, mas para trazer verdade, porque a verdade, por mais dura que seja, é o que liberta. Antes de continuar, quero que você faça algo. Se inscreva neste canal agora, ative o sininho de notificações e deixe seu like neste vídeo. Por quê? Porque Deus está usando esta mensagem para alcançar vidas, e quanto mais pessoas compartilharem, mais almas serão alertadas antes que seja tarde. Seu like não é apenas um clique, é um ato de obediência a Deus para que esta verdade chegue a quem precisa ouvir. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23 palavras, que deveriam fazer todo cristão tremer. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você compreendeu a gravidade dessas palavras? Jesus não está falando de ateus, não está falando de pessoas de outras religiões. Ele está falando de gente que o chama de Senhor, que profetiza, que expulsa demônios, que faz maravilhas em seu nome, gente religiosa, gente da igreja. E ainda assim, Jesus dirá a eles, nunca vos conheci. Billy Graham pregou sobre essa passagem inúmeras vezes e sempre com lágrimas nos olhos. Ele dizia que a tragédia do cristianismo moderno não são as pessoas que rejeitam abertamente a Cristo, mas aquelas que acham que o aceitaram quando na verdade nunca tiveram um encontro genuíno com Ele. São pessoas que têm religião, mas não têm relacionamento. Que têm conhecimento teológico, mas não têm transformação de vida, que conhecem sobre Deus, mas não conhecem a Deus. E essa diferença, meu irmão, minha irmã, é a diferença entre céu e inferno, entre vida e morte eterna. A primeira categoria de cristãos que não verão o reino de Deus são aqueles que confiam na própria justiça ao invés de confiar na justiça de Cristo. Esses são os fariseus modernos, pessoas profundamente religiosas que acreditam que suas boas obras, sua moralidade, sua conduta impecável é o que os torna aceitáveis diante de Deus. Vão à igreja todo domingo, pagam seus dízimos em dia, não faltam nos cultos, não bebem, não fumam, não falam palavrão, leem a Bíblia diariamente, oram antes das refeições. E olham ao redor com certo ar de superioridade espiritual, pensando, graças a Deus que não sou como essas outras pessoas. Mas a Bíblia é cristalina em Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você entende isso? Sua salvação não tem absolutamente nada a ver com o quanto você é bom, nada a ver com quantas vezes você vai à igreja, nada a ver com quanto você dá de oferta. Paulo deixa claro em Romanos 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não existe gradação de pecado que faça você mais ou menos pecador. Existe apenas uma condição:
pecador necessitado da graça. O perigo mortal desse tipo de cristianismo é que ele parece tão certo, parece tão piedoso. Essas pessoas realmente vivem vidas moralmente superiores comparadas ao mundo. Mas Jesus confrontou exatamente esse tipo de religiosidade nos fariseus de seus dias. Ele disse em Mateus 23, versículo 27, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Por fora, impecável, por dentro, podridão espiritual, por fora, religião, por dentro, orgulho, autojustiça, falta de amor genuíno. Billy Graham contou a história de um homem que procurou aconselhamento porque não conseguia entender por que não sentia paz, por que não tinha alegria na fé. Esse homem listou todas as suas atividades religiosas: líder de departamento na igreja, professor de escola dominical, dizimista fiel, membro do coral. Mas quando Billy perguntou, você confia em Cristo ou confia em todas essas coisas que você faz? O homem ficou em silêncio. Ele nunca tinha percebido que estava tentando se salvar pelas próprias obras. Estava tentando merecer o céu. E a verdade devastadora é, você nunca vai merecer. Nenhum de nós merece. É exatamente por isso que precisamos de um Salvador. O problema não é fazer boas obras. O problema é confiar nelas para a salvação. Paulo diz em Filipenses 3, versículos 8 e 9, que considerou tudo como perda, para que seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Você percebe a diferença? Minha justiça versus a justiça de Deus. Minhas obras versus a obra de Cristo na cruz. Meu esforço versus a graça divina. E é somente pela graça, somente pela fé em Cristo, somente pelo sangue derramado no Calvário que alguém pode ser salvo. Se neste momento algo está incomodando o seu coração, se você reconhece que tem tentado se salvar pelas próprias obras, escreva nos comentários somente Cristo. Esse é o primeiro passo para sair do engano. Reconhecer que sua salvação depende inteiramente dele, não de você. Mas há um segundo tipo de cristão que não verá o reino de Deus. E esse pode ser ainda mais perigoso porque é mais difícil de identificar. São aqueles que confessam Cristo com os lábios, mas o negam com a vida. Jesus foi direto ao ponto em Mateus 15, versículos 8 e 9, citando Isaías. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, em vão, adoração vazia, palavras vazias, confissão vazia. Esses são os cristãos de dois mundos. Durante o domingo na igreja, são fervorosos no louvor, levantam as mãos, cantam com emoção, dizem amém às pregações, mas de segunda a sábado vivem como se Deus não existisse. Seus padrões morais são os mesmos do mundo. Sua linguagem é a mesma do mundo. Seus valores são os mesmos do mundo. Sua busca por prazer, sucesso, reconhecimento é exatamente igual à de quem não conhece a Cristo. A única diferença é que eles vão à igreja aos domingos. Tiago, capítulo 1, versículo 22, nos adverte: Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Essa é a palavra-chave: engano. Essas pessoas se enganam achando que ouvir a palavra é suficiente, que frequentar cultos é suficiente, que conhecer a teologia é suficiente. Mas Tiago continua nos versículos 23 e 24, dizendo que quem ouve a palavra, mas não a pratica, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Paulo escreve em Romanos 2, versículo 13, uma verdade que deveria estar estampada em cada igreja. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Não é o quanto você ouve,
É o quanto você vive. Não é o quanto você sabe, é o quanto você obedece. Jesus disse em João 14, versículo 15, se me amais, guardai os meus mandamentos. Não se me amais, digam que me amam. Não se me amais, venham à igreja. Mas se me amais, guardai os meus mandamentos. O cristianismo verdadeiro produz transformação radical. Quando alguém realmente nasce de novo, há mudança visível, tangível, mensurável. Paulo diz em 2 Coríntios 5, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nova criatura, não criatura reformada, não criatura religiosa. Nova, completamente nova. Os gostos mudam, os desejos mudam, as prioridades mudam. O que antes você amava, agora aborrece. O que antes você desprezava, agora valoriza. Billy Graham contava que recebia cartas de pessoas dizendo: eu aceitei Jesus há 10 anos, mas minha vida não mudou nada. Será que sou salvo? E a resposta dele era sempre a mesma: se não há mudança, é porque não houve conversão genuína. Ele não estava sendo cruel, estava sendo bíblico, porque a salvação verdadeira, segundo as Escrituras, sempre produz fruto. Sempre. Jesus disse em Mateus 7, versículo 20, por seus frutos os conhecereis, não por suas palavras, não por suas emoções, por seus frutos. Quantos cristãos hoje vivem em pecado contínuo, deliberado, sem arrependimento, sem luta, sem convicção, mas ainda se consideram salvos? Quantos vivem exatamente como o mundo, falam como o mundo, agem como o mundo, mas acham que estão indo para o céu porque um dia levantaram a mão num culto e fizeram uma oração? A Bíblia é clara. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João 2, versículo 6. Se sua vida não reflete Cristo, sua confissão é vazia. Agora vem algo que precisa ser dito com todo amor, mas com toda firmeza. O terceiro tipo de cristão que não verá o reino de Deus são aqueles que buscam a Cristo por interesse, não por amor. São os cristãos mercenários que só querem as bênçãos de Deus, mas não querem a Deus. Que querem o céu, mas não querem santidade. Que querem promessas, mas não querem mandamentos. Que querem milagres, mas não querem compromisso. Jesus enfrentou exatamente isso em seu ministério terreno. Depois de multiplicar os pães e alimentar a multidão, uma grande multidão o seguiu até o outro lado do mar. E Jesus lhes disse em João 6, versículo 26, em verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Eles não o buscavam porque reconheceram nele o Messias. Eles o buscavam porque queriam mais pão grátis. Eles queriam o benefício, não o benfeitor. Queriam a dádiva, não o doador. E olhe o que aconteceu quando Jesus começou a falar de compromisso, de negação, de tomar a cruz. João 6, versículo 66, nos conta uma das passagens mais tristes da Bíblia. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Eles o abandonaram. Por quê? Porque perceberam que seguir a Cristo custava mais do que imaginavam. Que não era só receber bênçãos, era carregar cruz, era negar a si mesmo, era morrer para o mundo. Jesus foi extremamente claro sobre isso. Em Lucas 9, versículo 23, ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Em Lucas 14, versículo 26, ele foi ainda mais radical. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo que o amor por ele tem que ser tão absoluto, tão supremo, que comparado a esse amor, até o amor pela própria família pareça ódio. Isso é compromisso total. Isso é senhorio absoluto de Cristo. Mas o que temos hoje?
Temos um evangelho diluído que promete saúde, riqueza, sucesso, prosperidade, felicidade, tudo o que o mundo oferece, só que com versículos bíblicos. Temos pregadores dizendo: venha a Cristo e Ele resolverá todos os seus problemas. Venha a Cristo e você será rico. Venha a Cristo e você nunca mais sofrerá. E as pessoas vêm, claro que vêm, mas estão vindo a Cristo ou estão vindo atrás dos benefícios? Estão buscando o Salvador ou estão buscando soluções? Billy Graham pregou em 1957 uma mensagem que abalou multidões. Ele disse: Cristo não veio fazer de pecadores felizes. Cristo veio fazer de pecadores mortos novas criaturas em santidade. O objetivo da salvação não é sua felicidade temporal, é sua santificação eterna. Não é te dar uma vida boa aqui, é te dar vida eterna lá. E se você só quer Cristo para te abençoar financeiramente, para te dar saúde, para te fazer prosperar, você não quer Cristo. Você quer um gênio da lâmpada. Você quer um Papai Noel celestial. Mas esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia disse em Mateus 10, versículo 38, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Disse em Mateus 10, versículo 39, quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Isso é o oposto do que o mundo prega. O mundo diz: busque a si mesmo, realize-se, seja feliz. Jesus diz: perca a si mesmo, negue-se, morra para você. Se você está buscando a Cristo apenas por interesse, apenas para resolver seus problemas, apenas para ter uma vida melhor, escreva nos comentários: Senhor, perdoa meu egoísmo, e comece hoje uma busca genuína por Ele, não por aquilo que Ele pode te dar. E agora chegamos ao quarto tipo de cristão que não herdará o reino dos céus, e esse é particularmente perigoso nos dias de hoje: os cristãos mornos. Jesus fala sobre eles em Apocalipse 3, versículos 15 e 16, com palavras que deveriam fazer cada um de nós tremer. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Você percebe a gravidade disso? Jesus prefere que você seja frio, completamente afastado dele, do que morno. Por quê? Porque a mornidão espiritual é a pior forma de hipocrisia. É viver entre dois mundos. É querer Cristo e o mundo. É querer o céu, mas viver para a terra. É ter religião suficiente para acalmar a consciência, mas não suficiente para transformar a vida. É ser cristão o bastante para não se sentir culpado, mas não o bastante para fazer diferença. A igreja de Laodiceia achava que estava bem, achava que era rica, que estava enriquecida, que de nada tinha falta. Mas Jesus lhes diz no versículo 17, não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Essa é a tragédia da mornidão. Você não percebe o estado real que está. Você acha que está tudo bem. Você se compara com outros cristãos mornos e pensa, bem, eu não sou tão ruim assim. Tem gente pior que eu, mas o padrão não é outros cristãos. O padrão é Cristo. Billy Graham pregou sobre isso dizendo que a mornidão espiritual é como uma doença terminal sem sintomas. Você está morrendo, mas não sabe. Você está perdido, mas acha que está encontrado. Você está cego, mas pensa que enxerga. E quando Jesus vier, quando for tarde demais, você descobrirá que passou a vida inteira enganado. Como reconhecer se você é morno? Aqui vão algumas características bíblicas. Você ora apenas quando precisa de algo. Você lê a Bíblia apenas quando está em crise. Você vai à igreja apenas quando é conveniente. Você louva a Deus apenas quando está feliz. Você obedece apenas quando não custa muito. Você testemunha apenas quando é fácil. Você dá apenas quando sobra. Você serve apenas quando te reconhecem. Você ama apenas quem te ama de volta. Isso é mornidão.
É cristianismo de conveniência. É servir a Deus quando te serve. É seguir a Cristo quando não interfere com seus planos. É uma fé que existe apenas na superfície, que nunca chegou ao centro do seu ser, que nunca dominou completamente seu coração. E Jesus diz que preferiria que você fosse completamente frio do que essa farsa religiosa. Provérbios 29, versículo 1 nos alerta: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Deus tem sido paciente com sua mornidão, tem te alertado através de pregações, tem te convencido através do Espírito Santo, tem te mostrado que esse cristianismo medíocre não é suficiente, mas há um limite para a paciência divina. Há um ponto onde Deus diz: chega, e então o juízo vem sem remédio. Jesus conta a parábola das 10 virgens em Mateus 25. 5 eram prudentes e levaram azeite extra. 5 eram nécias e não se prepararam adequadamente. Quando o noivo chegou à meia-noite, as nécias saíram correndo para comprar azeite. Mas quando voltaram, a porta estava fechada. Elas bateram clamando: Senhor, Senhor, abre-nos. E a resposta foi devastadora: em verdade vos digo que vos não conheço. Versículo 12. Essas eram virgens. Eram parte do grupo que esperava o noivo. Tinham lâmpadas, tinham algum azeite, mas não tinham o suficiente. Eram mornas, eram meio comprometidas. E quando chegou o momento crucial, quando a porta se fechou, não houve segunda chance. Não houve misericórdia de última hora. Apenas a terrível realidade: não vos conheço. É por isso que Hebreus 3, versículos 7 e 8 nos exortam. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, não amanhã, não depois. Porque amanhã pode ser tarde demais. Hoje você ainda pode se arrepender. Hoje você ainda pode sair da mornidão. Hoje você ainda pode se consagrar completamente. Mas amanhã pode não existir. Por fim, o quinto tipo de cristão que não verá o reino de Deus são aqueles que conhecem sobre Deus, mas não conhecem a Deus pessoalmente. E essa pode ser a categoria mais numerosa de todas nas igrejas evangélicas hoje. São pessoas que sabem tudo sobre teologia, que decoraram versículos, que conhecem doutrinas, que podem debater questões teológicas complexas, mas nunca tiveram um encontro real pessoal, transformador com o Deus vivo. Jesus disse algo assustador aos fariseus em João 5, versículo 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Eles estudavam a Bíblia meticulosamente. Conheciam cada jota e tio da lei, mas perderam completamente o ponto. A Bíblia aponta para uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. E conhecimento sobre Cristo não é o mesmo que conhecer Cristo. Paulo, que era fariseu dos fariseus, irrepreensível quanto à lei, disse em Filipenses 3, versículo 8, que considerou tudo isso como escória para que possa ganhar a Cristo. Ele percebeu que todo seu conhecimento religioso, toda sua excelência moral, toda sua reputação teológica não significava nada se ele não conhecesse a Cristo pessoalmente, intimamente, salvadoramente. Você pode ir à igreja por 30 anos e nunca conhecer Jesus. Pode ler a Bíblia todos os dias e nunca encontrar o autor. Pode saber todos os hinos de cor e nunca ter adorado em espírito e em verdade. Pode conhecer todas as doutrinas e nunca ter experimentado a graça. Porque cristianismo não é religião, não é um sistema de crenças, não é um código moral. É um relacionamento vivo, real, íntimo com uma pessoa viva, real, presente, Jesus Cristo. Jesus orou em João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna não é definida como conhecimento sobre Deus.
É conhecer Deus. É um relacionamento pessoal, é intimidade, é comunhão. É andar com Ele, falar com Ele, ouvi-lo, amá-lo, não apenas saber sobre Ele. E aqui está o teste. Deus é real para você ou é apenas um conceito teológico? Cristo é vivo em sua experiência diária ou é apenas um personagem histórico que você estuda? O Espírito Santo fala com você ou você apenas lê sobre como ele falava com pessoas na Bíblia? Você tem comunhão com o Pai ou apenas conhece doutrinas sobre o Pai? Billy Graham disse algo profundo que mudou milhares de vidas. É possível ir ao céu sem saúde, sem riqueza, sem fama, sem cultura, sem amigos, mas é impossível ir ao céu sem Cristo. E não Cristo como uma doutrina que você aceita. Cristo como uma pessoa que você conhece, como um Salvador em quem você confia, como um Senhor a quem você obedece, como um amigo com quem você anda. Jeremias 9, versículo 23 e 24, traz uma palavra que deveria fazer cada cristão nominal repensar sua vida. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor. Em me conhecer. Não em conhecer sobre mim, em me conhecer pessoalmente. Há pessoas hoje que sabem mais sobre seus times de futebol do que sobre Deus, que conhecem mais sobre seus artistas favoritos do que sobre Cristo, que passam mais tempo estudando suas profissões do que estudando a palavra, e acham que vão para o céu porque fazem uma oração antes de dormir e vão à igreja de vez em quando. Mas Jesus será claro com elas naquele dia: nunca vos conheci. Se você nunca teve um encontro real com Cristo, se você apenas conhece sobre Ele, mas não o conhece pessoalmente, escreva nos comentários: Jesus, revela-te a mim, e comece hoje a buscar não informação sobre Deus, mas intimidade com Deus. E agora, depois de identificarmos esses 5 tipos de cristãos que não herdarão o reino dos céus, surge a pergunta que cada um de nós precisa fazer com total honestidade: em qual categoria eu me encaixo? Porque esse não é um vídeo para você julgar os outros. É um vídeo para você examinar a si mesmo. Paulo nos ordena em 2 Coríntios 13, versículo 5: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Talvez você esteja percebendo agora que tem confiado nas próprias obras para a salvação, que tem se orgulhado de sua moralidade, de sua religiosidade, de suas boas ações. Mas a Bíblia é clara: todas as nossas justiças são como trapo de imundícia diante de Deus, segundo Isaías 64, versículo 6. Você precisa parar de tentar merecer o céu e começar a confiar apenas e exclusivamente na obra completa de Cristo na cruz. Ele morreu por você. Ele pagou sua dívida. Ele satisfez a justiça divina. E quando você coloca sua fé nele, Deus não vê mais seus pecados. Ele vê a justiça perfeita de Cristo creditada em sua conta. Ou talvez você reconheça que tem sido um cristão de 2 mundos. Que confessa Cristo com a boca, mas o nega com a vida, que diz que o ama, mas não guarda seus mandamentos, que canta louvores no domingo, mas vive como o mundo de segunda a sábado. Você precisa entender que Deus conhece o coração, que Ele não se impressiona com performances religiosas. 1 Samuel 16, versículo 7, nos lembra que o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E se seu coração está dividido, se você está tentando servir a 2 senhores, Jesus foi claro em Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores.
Pode ser que você se identifique como cristão mercenário, que só busca a Deus quando precisa, que só ora quando está em crise, que só lê a Bíblia quando quer uma resposta, que vê a Deus como um meio para seus fins, não como o fim supremo de todas as coisas. Você precisa se arrepender desse egoísmo espiritual e começar a amar a Deus por quem Ele é, não apenas pelo que Ele pode fazer por você. O maior mandamento não é amarás o que Deus te dá, mas amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Segundo Mateus 22, versículo 37. Ou talvez você seja morno. Talvez sua fé seja medíocre, superficial, conveniente. Talvez você esteja apenas mantendo aparências religiosas, enquanto seu coração está longe de Deus. Apocalipse 3, versículos 19 e 20, trazem tanto advertência quanto esperança. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus ainda está batendo, ainda está chamando, ainda está oferecendo vida abundante. Mas você precisa abrir a porta, precisa sair da mornidão, precisa se consagrar completamente. E se você reconhece que conhece sobre Deus, mas nunca o conheceu pessoalmente, hoje é o dia de mudar isso. Não basta saber teologia, não basta conhecer a Bíblia. Você precisa conhecer o Deus da Bíblia. Precisa ter um encontro real com Cristo. Precisa nascer de novo. E isso acontece quando você reconhece sua condição de pecador perdido, quando você se arrepende genuinamente dos seus pecados, quando você crê que Cristo morreu por você e ressuscitou, quando você o recebe como seu Salvador e Senhor pessoal. Billy Graham pregou para mais de 215 milhões de pessoas em sua vida, e a mensagem era sempre a mesma. Você precisa nascer de novo. Não importa quão religioso você seja, não importa quão moral você seja, não importa quanto conhecimento bíblico você tenha. Se você não nasceu de novo, segundo as palavras do próprio Jesus, em João 3, versículo 3, você não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo não é reformar sua vida, não é virar uma folha nova. É receber vida completamente nova, é tornar-se uma nova criatura, é ter Cristo vivendo em você. E talvez você esteja pensando, mas eu já fiz uma oração um dia, já aceitei Jesus. A pergunta não é se você fez uma oração. A pergunta é, houve transformação? Há fruto? Sua vida mudou? Cristo é Senhor de fato ou apenas de palavras? Porque muitos fizeram orações sem arrependimento verdadeiro. Muitos aceitaram Jesus sem entender o que estavam fazendo. Muitos tiveram uma experiência emocional, mas nunca tiveram conversão genuína. 1 João 5, versículos 11 a 13, nos dá segurança da salvação, mas note as condições. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Tem o Filho, tem a vida. Não tem o Filho, não tem a vida. Não importa quantas outras coisas religiosas você tenha. Então agora eu preciso fazer um apelo direto, urgente, amoroso ao seu coração. Se você reconheceu que está em uma dessas 5 categorias, se você percebeu que tem chamado Cristo de Senhor, mas Ele nunca foi realmente seu Senhor, se você identificou que tem religião, mas não tem relacionamento, se você entendeu que está caminhando para a perdição eterna, enganado, achando que está salvo, você precisa fazer algo agora, não amanhã, não depois, agora. A Bíblia diz em 2 Coríntios 6, versículo 2, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Você não tem garantia de amanhã. Tiago 4, versículo 14 nos lembra, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã.
Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Sua vida é um vapor. Pode acabar hoje, pode acabar amanhã. E se acabar sem Cristo, sem salvação verdadeira, você passará a eternidade separado de Deus. Mas há esperança, há misericórdia, há perdão, há salvação disponível agora mesmo para você. Romanos 10, versículos 9 e 10 prometem: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Creia com o coração, confesse com a boca, e você será salvo. Quero que você ore comigo agora. Se você está reconhecendo que precisa de salvação verdadeira, que precisa nascer de novo, que precisa deixar de ser cristão nominal e se tornar cristão genuíno, faça esta oração com sinceridade de coração. Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que sou pecador. Reconheço que não posso me salvar pelas minhas próprias obras. Reconheço que tenho tentado seguir-te com um coração dividido. Reconheço que tenho sido religioso, mas não convertido. Perdoa todos os meus pecados. Perdoa minha hipocrisia. Perdoa minha mornidão. Perdoa meu egoísmo espiritual. Eu creio que tu morreste na cruz pelos meus pecados. Eu creio que ressuscitaste ao terceiro dia. Eu creio que és o único caminho para o Pai. Hoje eu me arrependo de verdade. Hoje eu abandono meus pecados. Hoje eu te entrego minha vida completamente. Não apenas como Salvador, mas como Senhor absoluto. Entra no meu coração. Transforma minha vida. Faz de mim uma nova criatura. Salva-me não pelas minhas obras, mas pela tua graça. Eu confio somente em ti. Eu descanso somente na tua obra completa na cruz. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo perdão. Obrigado pela vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, reconhecendo seu pecado, arrependendo-se verdadeiramente, crendo em Cristo, recebendo-o como Salvador e Senhor, a Bíblia garante que você é salvo. João 1, versículo 12 declara: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você o recebeu, você creu. Portanto, você agora é filho de Deus, nova criatura, salvo não pelas suas obras, mas pela graça mediante a fé. Agora vem a parte importante, sua nova vida em Cristo. Salvação é o início, não o fim. Você precisa começar a andar com Deus diariamente, precisa ler sua palavra todos os dias, precisa orar não apenas quando está em necessidade, mas como comunhão constante. Precisa congregar numa igreja bíblica, fiel à palavra. Precisa crescer em santidade. Precisa dar fruto. Precisa testemunhar de Cristo. Precisa viver não mais para si mesmo, mas para aquele que morreu por você. E antes de terminar, preciso te pedir algo. Compartilhe este vídeo urgentemente. Por quê? Porque há milhões de pessoas sentadas em bancos de igrejas neste exato momento que estão no mesmo engano que talvez você estivesse. Há pessoas que se chamam de cristãs, mas que nunca tiveram conversão verdadeira. E elas estão caminhando para a perdição eterna, achando que estão indo para o céu. Você pode ser o instrumento de Deus para alertá-las. Deixe seu like agora, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, ative as notificações para receber as próximas mensagens que Deus tem para a sua vida. E nos comentários, eu quero saber, qual dessas 5 categorias mais impactou você? Qual delas Deus usou para tocar seu coração? Escreva lá embaixo, compartilhe seu testemunho e vamos juntos alertar o maior número possível de pessoas antes que seja tarde demais. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Ele nos ajude a não apenas ter religião, mas ter relacionamento verdadeiro com Cristo. Que Ele nos guarde do auto-engano espiritual. Que Ele nos mantenha examinando nossos corações constantemente.
E que quando Jesus voltar, quando a porta se fechar, quando o julgamento acontecer, nós possamos ouvir não apartai-vos de mim, mas muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Em nome de Jesus. Amém.